noite, versículo de número 24, aleluias. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem achou a palavra, diga amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para Jesus, irmãos. Glórias a Deus. E meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que até para fazer uma campanha um gigante se levanta, né, irmão? Essa é a grande campanha: 3 vasos no altar de Deus, e o sangue de Jesus tem poder. Mas pelo visto, irmão, só ficou um vaso, né? Mas Deus vai dar vitória. Vai ou não vai, irmão? Ficou o vaso mais pequeno, graças a Deus, amém? Meus amados irmãos, eu quero falar para os irmãos hoje sobre o gigante. Quem conhece aqui, irmãos, o gigante da Bíblia, Golias? Aqui, levante as mãos, quero ver. A maioria de vocês conhece. A Bíblia diz que esse homem tinha, irmãos, quase 4 metros de altura. Algumas histórias dizem que ele tinha 3 metros e 80 centímetros de altura. Imagina que tamanho de homem, irmão, né? Mais alto do que essa igreja aqui, ó. Baita do homem. A Bíblia diz, irmãos queridos, que os filisteus contrataram este homem chamado Golias, da cidade de Gate, para pelejar contra o povo de Israel. Irmãos, quando este homem apareceu para lutar contra Israel, este homem trouxe para o povo de Israel, irmãos, o pânico, trouxe o medo, trouxe a afronta para toda a Israel. Por que Israel ficou com medo deste homem? Porque, irmãos queridos, naquela época, no tempo dentro dos reis, o Espírito de Deus, irmãos, ele não habitava em todas as pessoas. O Espírito de Deus, irmãos queridos, escolhia determinadas pessoas para habitar. Quando o Espírito de Deus descobria que havia uma pessoa corajosa no meio do povo, o Espírito Santo vinha e descia sobre aquela pessoa e aproveitava a coragem daquela pessoa para enfrentar os exércitos que vinham para pelejar contra Israel. Isso aconteceu, por exemplo, com Sansão. Isso aconteceu, por exemplo, com Gideão. Aconteceu, irmãos queridos, com Davi. Aconteceu, irmãos, com o profeta Elias. Aconteceu com o profeta Eliseu. Onde eles estavam, irmãos queridos, não se perdia a batalha. Então, irmãos, o segredo para nós vencer o gigante
buscar o quê? A presença do Espírito Santo. Porque naquele tempo, irmãos queridos, o Espírito Santo era para algumas pessoas. Mas, irmãos, o profeta Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo, irmãos queridos, ele não é exclusividade do pastor Marco, não. O Espírito Santo, irmãos queridos, ele quer se derramar sobre toda a carne, sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão presentes. O Espírito Santo, ele quer se manifestar aqui nessa igreja, nessa noite. E quem crê na palavra, levante as mãos e dá glória a Deus. Porque antes de nós entrar aqui, irmãos queridos, o Espírito Santo já estava presente neste lugar. Isso é para quem crê. E quem crê, levante as mãos e dá um brado de glória a Deus bem forte, irmãos. Irmãos, Israel não perdia a batalha. Israel não perdia a luta contra nenhum inimigo, irmãos queridos. Só que quando esse gigante apareceu, esse gigante não era um inimigo comum, queridos irmãos. Era um inimigo diferente de tudo aquilo que o povo de Israel já tinha enfrentado. Irmãos, a vida da gente é a mesma coisa. Você já percebeu, queridos irmãos, que a gente vence tantas batalhas, a gente vence tantas lutas. Irmãos queridos, vem luta e a gente luta e vence aquela luta. Mas de repente aparece o inimigo em comum. Aparece o inimigo, queridos irmãos, que só de olhar já dá medo. De repente, irmãos queridos, o inimigo das drogas entra na nossa casa. De repente, o inimigo entra na vida conjugal. De repente o gigante entra, irmãos queridos, na vida dos filhos. De repente o gigante entra na vida financeira. O gigante, irmãos queridos, ele vai entrando e nós olhamos para ele e percebemos que ele é um inimigo incomum, que ele é um inimigo forte, e dá uma impressão que nós não vamos vencer. Mas eu quero dizer algo para a igreja: quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, não tem demônio, não tem macumba, não tem nada que possa resistir à presença do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Porque cada glória a Deus que a igreja dá é um tapa na cara do diabo. Levante as mãos e dê glória a Deus. Hoje ele vai cair por terra. O lugar do inimigo é debaixo do teu pé. Quem quer, levante as mãos e dê glória a Deus, irmão. O inimigo incomum, irmão, ele se levanta contra as nossas vidas, irmão. O inimigo, irmãos queridos, armado até os dentes, irmão. O inimigo, irmãos queridos, que tem uma armadura impenetrável. Esse era o inimigo que tinha se levantado contra o povo de Israel. Talvez eu estou pregando aqui, para uma irmã, por irmão, que aqui está presente, que tem enfrentado esse inimigo. Você tem dito: eu vou na igreja para ver o que o pastor vai dizer, para ver se eu sou revelado, porque eu não suporto mais a luta contra esse inimigo. Eu não aguento mais esta minha causa emperrada na justiça. Eu estou perdendo a minha casa, eu estou perdendo o meu carro. O inimigo se levantou, ele é incomum. Ainda que você olhe para todo lado, busque um jeito para resolver esse problema. Aos olhos humanos não tem como vencer. Mas eu quero dizer, nesta campanha eu profetizo sobre a sua vida que esse inimigo já caiu por terra. Levante as mãos e dá glória a Deus, porque ele já caiu por terra, igreja. Dá glória a Deus. Ele não vai resistir, meus irmãos, porque o nosso Deus, irmãos queridos, ele é maior do que qualquer inimigo, meus irmãos queridos. O nosso Deus, ele é poderoso, irmão. A Bíblia diz que de repente, irmãos, todo mundo com medo, todo mundo recuando, todo mundo fugindo, ninguém aceitava o desafio. Aí um dia Davi vai levar comida para os irmãos, vai levar pão, vai levar, irmãos queridos, algo para os irmãos dele comer. E os irmãos deles estão escondidos, estão encolhidos, morrendo de medo do inimigo, porque o inimigo era incomum, irmãos queridos. Mas Davi tinha uma visão diferente. Davi tinha a visão de águia. Davi olhava para aquele inimigo. A mesma coisa, irmãos queridos, que você está lá em cima, subindo 5.000 quilômetros de um avião e olhar para baixo, você vai ver os carros aqui na terra, pequenininho que nem uma formiguinha. É assim que Davi viu o gigante. Irmãos, a igreja também tem que ver o gigante de outra forma. Você tem que ver o gigante,
irmãos queridos, como uma formiga. A partir desta noite, a tua visão vai mudar. Por mais grande que ele seja, por mais terrível que ele esteja, ele não é páreo para o Deus que você serve. Quem está entendendo, levante as mãos e dê glória a Deus. Irmãos, a igreja tem que ter fé. A igreja tem que ser determinada, meus irmãos. Ah, não, mas crente, o crente não precisa. Irmãos, o crente aqui tem que ser abençoado, irmão. É o crente porque nós servimos o Deus grande, o Deus que diz na palavra: minha é a prata e meu é o ouro, irmãos queridos. Chega desse negócio, irmãos queridos, que crente tem que andar com sapato velho. Chega desse negócio que crente tem que só passar luta, não. Nós vivemos num país livre, irmãos queridos, onde Deus quer abençoar a vida dos irmãos. A Bíblia diz, irmãos queridos, que eles estavam falando a respeito do homem, dizendo: olha só o que eles disseram, olha só, dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Qual é a afronta que está vindo contra a sua vida? O que é que tem te afrontado? O que é que tem te deixado cabisbaixo, desanimado? O que tem feito você andar, Senhor, de cabeça para baixo, desanimado? Irmão, levanta essa cabeça. Você tem um Deus forte, um Deus que venceu a morte lá na cruz no Calvário, irmãos queridos. Ninguém conseguiu vencer a morte, mas o Deus que você serve venceu a morte lá na cruz no Calvário. Então não existe ninguém mais forte do que o teu Deus, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que continuaram falando: olha só, a quem o mataram, o rei o cumulará de grandes riquezas. Está vendo, irmão? Se você lutar e vencer esse gigante, Deus vai acumular as riquezas na sua vida. Se você vencer, não, pastor, mas essa causa já foi engavetada, sai para lá, Satanás. Deus vai desengavetar aqui nessa noite. Quem crê, levante as mãos e dá glória a Deus. Ah, pastor, mas esse vício que eu tenho, eu não consigo me libertar. Sai para lá. Jesus morreu na cruz para que você fosse liberto. Ele disse na sua palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar aqueles que estão no cativo do cativeiro, aqueles que estão em prisão, eu liberto. Então receba esta palavra, receba essa profecia. Talvez eu prego aqui para alguém que tem uma doença, que o médico diz assim: olha, senhora, senhor, você vai ter que conviver com essa doença. Como que eles falaram para mim, que eu tinha uma úlcera nervosa, e a médica disse à senhora: rapaz, você vai ter que conviver com essa úlcera nervosa, porque esse negócio não tem cura. A tua úlcera está muito nervosa, e muito nervosa, a tua úlcera está muito avançada. Era nervosa mesmo, era um nervosismo que eu chegava, irmãos, a cuspir sangue de tanta úlcera. Mas eu fui para a igreja, eu disse assim: ó, eu não aceito essa úlcera no meu estômago, não. Eu vou ser liberto. E numa noite o pastor entregou a revelação, fez uma oração na minha cabeça e a úlcera caiu por terra. Eu venci o gigante. Faz 13 anos que eu recebi esta oração e até hoje aquela doença não conseguiu voltar. Sabe por quê? Porque aquele gigante não era maior do que o meu Deus. Eu quero dizer para você, minha irmã, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que a igreja tem enfrentado, nenhum deles, irmão, é maior do que o Deus que a igreja serve. Isso é para quem crê e quem crê. Levante as mãos e glorifique a Deus. Irmãos, essa campanha vai mudar a sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Essa campanha vai mudar a sua história. Diga glória a Deus, igreja. E Davi, irmãos queridos, quando ouviu falar aquelas palavras, logo, irmãos, veio o próprio irmão dele. Jesus, uma certa feita, disse: porque o seu maior inimigo está dentro da sua própria casa. Irmãos, o próprio irmão de Davi, Eliabe, se levantou contra Davi, irmãos queridos, querendo desencorajar a Davi, querendo dizer para Davi voltar para casa, querendo desencorajar a fé daquele homem. Mas de repente, irmãos queridos, Davi disse: não, eu vou enfrentar esse homem.
Davi não foi apresentado para o rei. Quando o rei olhou para Davi, pensou: não, esse daí é muito pequeno. Quem é Davi para querer enfrentar o gigante? Mas o rei não conseguia ver que dentro de Davi havia a presença do Espírito Santo. Irmãos, as pessoas olham para nós, irmãos, porque nós somos pequenos, porque nós somos humildes. Eles olham para nós, irmãos queridos, porque a gente não tem muito luxo, não temos com uma roupa simples, irmão. Eles dizem assim: ó, coitadinho deste irmão, coitadinha dessa irmã, coitado dele. Eles não sabem, irmãos queridos, que na minha vida, que na sua vida, por mais pequeno que nós somos, irmãos queridos, nós temos um Deus que é grande e que habita dentro de nós, irmão. Quem está entendendo, levante as mãos e dá glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que Davi, irmãos queridos,